E é esse pessoal que diz: nós vimos a sua estrela. Era particular, era algo único, singular, era algo que tinha uma inteligência que conduzia e parava e seguia, deixava eles aprenderem no caminho e prosseguia. Parou onde estava e eles viram. E depois eles foram advertidos em sonho. Em sonho, eles não tinham Bíblia, não tinham escritura. Provavelmente não soubessem quem era Abraão, quem era Moisés, quem era quase ninguém. Eles sabiam de Israel. Muito certamente eles soubessem de Salomão, que era a figura israelita mais universal de todas até então, pela sua sabedoria. E depois, quando ele se corrompeu, não só pela sua riqueza, não só pelos seus haréns incomparáveis de mulheres, mas também pelas suas bruxarias. Porque a gente aprende tanto na Bíblia, quanto nos textos paralelos dos judeus, que Salomão se tornou um grande bruxo feiticeiro, que veio a se desconverter da sua bruxaria e das muitas magias negras que ele aprendeu com a multidão dos povos e com as mulheres que ele adorava no seu culto sexual, a eroticidade e a variedade feminina e vaginal e de tudo o que ele queria. Kama Sutra, para ele, era uma brincadeira de jardim da infância. Para Salomão, essa era a figura judaica mais conhecida na Terra, no mundo inteiro. E eles imaginavam, e eles tiveram a intuição, os magos, de que aquilo que não existia no céu e que estava andando na direção de Israel, e que eles tiveram a certeza de que anunciava o nascimento de um rei. Quando aquele objeto entrou nas fronteiras de Israel, lá no norte, ali pelo Líbano, pela Síria, dependendo de onde eles vieram, ou pela Arábia Saudita, quando entraram nos termos de Israel, em Dan, na nascente do Jordão, eles disseram: é em Israel esse negócio. Deve ser o rei dos judeus. Porque para um episódio dessa singularidade, com esse nível de inteligência de guia nos levando, está sobre as nossas cabeças, nos conduzindo com essa paciência toda, é porque tem um rei sublime, supremo, nascendo na terra, um rei supremo, um rei supremo na terra. E só pode ser em Israel. E aí, os que sabiam, os que liam a Bíblia, o pessoal que dava aula, os teólogos dos seminários de Israel, os rabinos, os professores, todo mundo conhecia, citavam de cabeça. Miqueias falou, e citavam, resumiam, e voltavam para casa, para dormir. Agora, esses caras que tinham andado já meses no desconforto, no lombo de jumentos, armaram a tenda na mesma hora, empacotaram tudo e seguiram para Belém, até que chegaram e acharam o que procuravam. Eles, vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Sabe lá o que é isso? Esses caras gritaram no meio da noite quando a estrela voltou. Parou. Olhou para eles. Aquela estrela viva, guiada, guiante. E eles pularam com grande e intenso júbilo. Era um episódio de natureza alienígena. E vendo eles, se alegraram. Olha aqui. E ela os guiou até aquele lugar, parou em cima da casa. E eles entraram, viram e adoraram e lhes trouxeram os presentes. E foram advertidos por Deus. Um Deus que fala sem precisar de Bíblia, que fala apesar da Bíblia, que fala
contra os mestres da Bíblia, que fala e só os que obedecem são os que nada sabem, mas que já carregavam uma intuição obediente no coração, de modo que a palavra bíblica foi só uma corroboração, só uma validação, foi só um ajuste do GPS deles, mas o coração deles sabia o rumo, sabia o caminho, sabia quem era, sabia que era o Rei dos Reis. Eles precisavam de um ajuste do GPS, só isso. E isso eles tinham com os sábios de Israel, sem os sábios de Israel, eles chegariam lá de qualquer modo. Eles passaram por Jerusalém, não para receberem uma instrução, mas para trazerem um juízo. Preste atenção nisso. A visita desses magos do Oriente a Jerusalém, aonde o templo estava erguido, com 24 horas de culto, de turnos, de animais sendo queimados nos altares, sacerdotes sem parar de cultuar, enquanto Deus dizia a Malaquias: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas dessa casa podre, desses cultos podres, desses negócios e negociatas, desse covil de salteadores. Quem me dera, porque eu não suporto a iniquidade associada ao ajustamento solene, eu não suporto ver vocês matarem os cordeiros enquanto o coração de vocês é cheio de homicídio e de ódio pelo próximo, pelos humanos. Esse é o lugar mais mal assombrado do mundo, é esse templo de Jerusalém. Assim como é aquela basílica do Santo Sepulcro. Qualquer pessoa com sensibilidade entra ali e se sente mal. Pois bem, Paulo diz em Gálatas 4 que Jerusalém não é a casa da paz, nem a cidade da paz, nem a cidade do grande rei. Paulo diz em Gálatas 4 que é a cidade que gera para a escravidão. Ele a compara, metaforicamente, à escrava de Sara, Agar, mãe de Ismael, que gerou o filho da escravidão. Não gera filhos para a liberdade, só gera filhos para a prisão. Como toda a história bíblica do Velho Testamento e todo o testemunho dos profetas nos dizem: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Aí Jesus diz: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Não quisestes, não quisestes, não quisestes. É a mesma coisa que ele diz para você, para os mesmos religiosos que estão vivos hoje, não apenas em Jerusalém, mas no mundo inteiro. O cristianismo virou Jerusaléns e Jerusaléns e Jerusaléns de maldades, de bíblias, de estudos bíblicos sem Cristo, sem obediência, sem se levantarem para agir, porque aquele, Jesus disse, que de fato obedece à minha palavra é aquele que a pratica, aquele que de fato demonstra crer na palavra que eu prego, a palavra do meu Pai, é aquele que se levanta para praticar. E eu pergunto, quem se levantou para praticar? Foram os mestres de Israel? Foram os biblicistas? Foram os teólogos? Foram os acadêmicos? Foram eles? Ou foram os esotéricos? Alguns de vocês iriam chamar, porque tem esse nome de magos, de esotéricos do Oriente. Pois os esotéricos do Oriente se levantarão no juízo e julgarão todos os donos de Bíblia, todos os conhecedores de texto, todos os mestres e acadêmicos do mundo, e os condenarão, porque viram uma estrela e a seguiram até adorarem Jesus, Jesus e só Jesus.
Enquanto vocês, atolados em Bíblias, em traduções, em interpretações, em hermenêuticas, em doutrinações, continuam com a bunda colada na desobediência, empedernidos de coração, sabem recitar, voltam para casa para dormir a sua própria morte de indiferença espiritual. Quem se levantou para obedecer?